Bem-vindo ao podcast A Bíblia Nossa de Cada Dia, onde mergulhamos nas Escrituras Sagradas, capítulo por capítulo, para encontrar sabedoria, orientação e inspiração para nossas vidas. Juntos exploraremos as histórias, os ensinamentos e os temas profundos da Bíblia, descobrindo como a palavra de Deus pode nos transformar e nos ajudar a viver uma vida plena e significativa. Prepare-se para uma jornada de fé, conhecimento e crescimento espiritual. Êxodo capítulo 28. Nesses 43 versículos que compõem esse capítulo, nós vamos ver o Senhor dando orientações a Moisés a respeito de como deveria ser a roupa do sumo sacerdote e também dos sacerdotes, os filhos de Arão, que seriam postos pelo Senhor para o ofício na casa do Senhor, para cuidar dos pães, da mesa, do azeite, que o candelabro tinha que ficar aceso, o sacrifício dos animais. Então o Senhor, neste capítulo, vai falar a respeito das roupas deles, porque sim, havia um sinal externo. Deus os escolheu, havia um motivo no coração de Deus para ter escolhido Arão e os seus filhos. Inclusive, logo no versículo 1, nós vemos os filhos. Arão, seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Havia um motivo porque o Senhor os havia escolhido. Então, o Senhor vai os escolher e vai dar a eles essas vestimentas diferenciadas. Engraçado que tanto no versículo 2 quanto no versículo 40, algo me chamou a atenção. Na NAA, que é a versão bíblica que eu estou lendo, diz assim, que lhe deem glória e beleza. Se você estiver lendo na revista atualizada, o que aparece é para glória e ornamento. Ou seja, Deus estava realmente dando a eles uma roupa que os diferenciassem dos demais. Não no sentido de ostentação, não no sentido de fazer com que ele se sentisse diferente das pessoas, no sentido de orgulho, de se achar, de se exaltar. Ao contrário, o que o Senhor estava fazendo era diferenciando, era separando, era santificando aquelas pessoas para o seu serviço. Eles teriam uma roupa muito bonita, mas teriam também uma grande responsabilidade. Então, versículo 1, Deus está separando para si os seus sacerdotes, pessoas separadas para servir o Senhor e representar o povo perante Deus. E não apenas representar o povo diante de Deus, eles deveriam ainda ensinar a lei ao povo, como é mostrado lá em Deuteronômio 33:10, que fala assim, ensina os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel, oferece incenso às tuas narinas e holocausto sobre o teu altar. Então, o papel deles era um papel muito importante, era uma grande honra, mas também era uma grande responsabilidade. E quando a gente vê a respeito de sacerdote, de sacerdócio, nós sabemos que aquilo que Arão e os seus filhos foram escolhidos para fazer, que era nos representar diante de Deus, hoje nós já não precisamos mais. Inclusive, eu vou ler para você 1 Pedro 2, 9 e 10, que diz que nós somos o sacerdócio real, eu e você. Eu e você, nós nos achegamos diante de Deus como sacerdócio real, porque um sangue foi derramado por nós, o sangue do Cordeiro perfeito de Jesus Cristo, o Cordeiro que tirou o pecado do mundo, o Cordeiro que abriu o acesso a Deus. E 1 Coríntios 2, 9 e 10 fala assim, vocês, porém, são raça eleita ou geração eleita, né? Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha Deus colocando a gente como exclusivos, igualzinho era o sacerdote, santidade ao Senhor separado para ele, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, nós somos sacerdócio real não para a gente ficar se achando a última bolacha do pacote, mas é a fim de que a gente proclame as virtudes de Deus, a fim de que a nossa vida espelhe o nosso Criador, o nosso Salvador, o nosso Deus e Senhor. Então, fomos tirados desse império das trevas e viemos para a luz para testemunharmos essa luz onde quer que nós venhamos a ir. Versículo 10. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Então,
Hoje nós temos essa condição de ser nação santa, né, separada para o Senhor e sacerdócio real. Mas naquela época, Deus dando o povo. Iam mostrar, pelo que nós podemos ler no versículo, externamente que eles eram separados para servir o Senhor. Por 2 vezes é dito, para beleza, para glória, para ornamento, porque Deus, ele não divide a sua glória com outros, e isso é uma verdade, é o que a Bíblia nos diz, mas o Senhor não tinha nenhum problema de honrar o sumo sacerdote com beleza, com vestimentas que combinassem com o tabernáculo, com fios de ouros, com pedras preciosas. Deus tinha 0 problemas de dar ao sumo sacerdote uma roupa de honra, uma roupa bonita, mas tudo aquilo era para que ele servisse ao Senhor, não era para sua glória própria ou ostentação. E no versículo 3 a gente vê uma coisa muito interessante. Deus havia dado sabedoria para os homens fazerem aquela obra. A roupa deles, queridos, não era uma coisa de somenos, era uma coisa muito importante, era uma coisa que dependia ali de realmente esmero e capacidade e habilidade. E o versículo 3 vai dizer que Deus encheu de espírito de sabedoria para que eles fizessem as vestes para Arão. E sabe o que isso nos mostra? Que a arte e a técnica estão dentro do alcance da inspiração divina. Especialmente quando você dedica isso a Deus. Então, não existe área em que Deus não possa nos inspirar. Assim como o Senhor deu espírito de sabedoria para que esses homens já eram hábeis, para que esses homens hábeis conseguissem fazer o que ia ser dado a eles como tarefa, Deus também pode usar e encher as nossas vidas com esse espírito de sabedoria para nós realizarmos a obra para Ele. Na nossa casa, no seu trabalho, no ministério. Fazemos para a glória dele. Ele é o maior interessado em colocar excelência nas coisas. O que nós precisamos fazer é dispor o nosso coração e não ficar com a cabeça dura tentando fazer tudo na força do nosso braço, não é verdade? Nós temos que orar e pedir ao Senhor, Senhor, me dá espírito de sabedoria para esse teatro, para esta dança, para essa encenação, para esse... No versículo 4, olha só. Qual seria a roupa? Qual seria a roupa do sacerdote? Bom, teria umas sobrepeles, os calções, o cinto, a mitra, que é um turbante. Agora, para o sumo sacerdote, teria algumas coisinhas um pouco diferenciadas, como, por exemplo, o peitoral, a túnica bordada, a estola, né? A estola sacerdotal. E essa estola sacerdotal era tipo um colete com mangas, que poderia ser descrito também assim como um avental. Eu vou postar uma foto para vocês que eu peguei realmente da internet. Eu não tive tempo de eu fazer alguma coisa própria para o canal. Deus sabe que eu não estou conseguindo ter tanto tempo para fazer como eu gostaria de publicar fotos e movimentar o Instagram e ensinar vocês como eu gostaria, porque o tempo está muito escasso. Mas quem sabe aí no próximo semestre as coisas ficam um pouquinho mais fáceis. Mas então, eu peguei uma foto na internet, que eu tenho certeza que está de acordo com a palavra, então eu vou postar ela para vocês. E vocês podem ver um pouquinho melhor a respeito da estola. E ele era o quê? Das mesmas cores do tabernáculo. Sim, o sumo sacerdote estava assim, ó, combinandinho com o tabernáculo, com fios de ouro, e no seu ombro teria de cada lado uma pedra com os nomes das tribos, de um lado e do outro, uma pedra de ônix, uma pedra onde estariam gravados os nomes. E ele era preso ao corpo, né, por um cinto, que a Bíblia diz que é de obra esmerada. E o peitoral do juízo, que a gente vê no versículo 16, ele é chamado de peitoral do juízo. Aliás, eu tenho que te confessar um negócio. Eu já li esse texto várias vezes, gente, mas eu nunca tinha dado destaque para a palavra juízo. Eu sempre pensava em peitoral. Eu nunca pensava em peitoral do juízo. Por que esse nome? Bom, eu vou te explicar agora. Bom, o peitoral do juízo ele seria feito com o mesmo material da estola. Ele seria como se fosse um quadrado de 1 palmo de comprimento e 1 palmo de largura e tipo um bolso, como se fosse um bolso. E nele seriam colocadas as 12 pedras representando as 12 tribos de Israel, também com seus nomes gravados. Assim como tinha nos ombros, tinha também no peito. Inclusive na palavra fala muito bonitinho, que diz que era para que o sumo sacerdote os levasse sobre o coração. Ou seja, o peso nos ombros e também a intercessão no peito. Pelo menos é assim que eu enxergo. E ele era atado sobre a estola sacerdotal e era chamado de peitoral de juízo. Por quê? Porque ali também estavam contidas
duas pedras, a pedra do Urim e do Tumim. E essas pedras, elas eram guardadas porque através delas se recebiam as direções do Senhor. Se você quiser ler um pouquinho mais sobre isso, tinha mais referências, eu peguei somente 3, eu vou deixar aqui, você pode consultar na sua Bíblia, que é Levítico 8:8, Números 27 e 21, e 1 Samuel capítulo 28, verso 6. Você vai ver a respeito do que é as pedras de Urim e Tumim. E por isso era juízo, porque através do Urim e Tumim eles entendiam a vontade de Deus e julgavam as situações de acordo com essa vontade, de acordo com as pedras mesmo. Muito bem, do versículo 31 até o 35 nós vemos a sobrepeles, que era uma tunicola e que chegava até um pouco abaixo do joelho. E nela estavam as campainhas de ouro costuradas na bainha. Não eram apenas para beleza. Imagina uma pessoa cheia de campainhas penduradas na roupa dela. Cada vez que ela andava, fazia barulho. E essa era a intenção. No versículo 35 aparece, para que não morra. Como assim? Bom, ele podia morrer lá dentro. A verdade é que se ele entrasse em pecado dentro do Santo dos Santos, né, do lugar santíssimo, ele seria morto, sim, pela glória de Deus. O pecado não conseguiria permanecer na presença de Deus. Ele pararia de fazer o barulho. Então, os sininhos eram para ser ouvidos enquanto o sumo sacerdote entrava na presença do Senhor. E o barulho demonstrava que ele estava vivo, oferecendo ali a oferta pelo pecado do povo. Se por um acaso parasse de fazer barulho, eles puxavam ele para fora, né? Não podia sério isso, não é verdade? Hoje em dia, algumas pessoas tratam de maneira meio que desdenhosa essa questão do pecado e da santidade ao Senhor e de manter a sua vida em dia com Deus, né? Usam o sangue de Jesus Cristo, que sim, é o sacrifício pelo qual nós temos acesso ao Pai e o perdão dos nossos pecados, mas algumas pessoas levam ao extremo achando que podem viver a vida louca e não precisam dar conta das coisas porque o sangue de Cristo pagou tudo. Não funciona assim, não funcionava antes e continua não funcionando, né? Temos de ter uma vida de santidade ao Senhor. Se somos muito relaxados em relação a isso, eu acho que é até a questão de perguntarmos para Deus se realmente conhecemos, porque aquela pessoa que conhece a Deus não vive em pecado. Todos pecamos? Com certeza pecamos. Somos de carne e osso, somos falhos, somos sujeitos a cair, mas aquele que tem o Senhor não se conforma com o pecado, é incomodado pelo Espírito Santo e busca mudança. Aquele que vive em pecado dá a impressão pelos seus frutos que nunca conheceu a Deus. E o sacerdote, o sumo sacerdote, os sacerdotes, eles não podiam se dar esse luxo. Eles foram escolhidos para um cargo de honra e a cobrança, com grande poder veio grande responsabilidade. Eles tinham ali muita responsabilidade. Portanto, eles não podiam de maneira nenhuma agir de maneira relapsa. Eles precisavam realmente ter a sua vida em Deus. Oferecer ali o seu sacrifício pela sua própria vida e depois ir diante de Deus interceder pelo povo. Mas, no versículo 36 até o 38, nós vamos ver que não eram apenas as roupas que eram um diferenciador, mas eles deveriam ainda usar uma inscrição atada nessa mitra, e a mitra nada mais é do que um turbante, viu gente? Não é um chapéu alto não, é sobre a cabeça, eu vou pôr a foto para vocês verem. E qual era a inscrição? Santidade ao Senhor, ou santo ao Senhor, ou seja, consagrado, separado, a parte do mundo, a parte da concupiscência da carne, realmente de Deus, realmente de Deus. Assim como o tabernáculo era santo ao Senhor e tudo aquilo que estava sendo construído era consagrado ao Senhor, não podia ser usado para nada que era mundano, também o sumo sacerdote, ele tinha essa inscrição ali que era para dizer separado, que é mais ou menos, mais ou menos nada, que é totalmente o que tem a ver conosco. Nós como cristãos, nós como representantes de um reino, embaixadores de Cristo, nós também precisamos, ainda que não tenha escrito na nossa testa, né, escrito santidade ao Senhor, mas nós precisamos com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com as nossos pensamentos, nós precisamos espelhar essa santidade ao Senhor. E quando porventura a gente errar, que a gente busque o caminho do arrependimento e volte rapidinho dessa condição e não fiquemos na lama do pecado que entristece tanto o coração de Deus. E por último, eu só vou destacar o versículo 21. Eles não seriam apenas vestidos, não era apenas uma veste, não era apenas uma aparência, mas o versículo vai dizer que eles deveriam ser ungidos, consagrados e santificados para essa obra. E olha que daria para falar muita coisa sobre isso, mas eu acho que eu finalizo dizendo, não seria apenas um trabalho, era um estilo de vida. Era realmente uma vida na presença de Deus.
E, por fim, eu acho que isso fecha para nós na aplicação, porque eu já fui aplicando enquanto nós fomos vendo os versículos, mas isso me faz pensar que ainda nos dias atuais, né, embora nós estejamos falando de duas épocas, ainda nos tempos atuais, uma vez que nós somos sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus, nós estamos aí na mesma condição de Arão, né? De termos a presença do Senhor, de sermos tabernáculo do Espírito Santo e de termos a necessidade de realmente mantermos a nossa cabeça com óleo, de realmente nos santificarmos para a obra, de realmente fazer a vontade de Deus e não permitirmos ser guiados pela força do nosso eu, pela força do nosso braço, pela força da nossa vontade, principalmente quando isso não for da vontade de Deus. Quando a minha vontade for igual à vontade de Deus, muitas vezes eu vou lá e vou, não na força do meu braço, mas eu junto com o Senhor. Mas definitivamente quando aquilo que eu quero fazer não é de Deus, eu preciso parar. Se é um pensamento, eu preciso parar. Se é um estilo de fala, de palavra, é o jeito que eu falo, eu preciso parar. Se é a minha atitude no meu trabalho, se é a minha atitude com outras mulheres ou com outros homens, se é na educação dos meus filhos, eu preciso parar. Santidade ao Senhor, consagração, ser ungido, ter o óleo do Senhor na nossa cabeça. É mais do que simplesmente catar um óleo e pôr na nossa cabeça, mas é atrair a presença do Senhor. Amém? Então a gente se vê amanhã, se o bom Deus permitir, para meditarmos em mais um capítulo. Amém? Deus te abençoe. E se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!